Boa tarde, pessoal. Então, no vídeo passado a gente terminou os nossos exemplos, né, e as correções dos giclês para a gente usar a tampa de número 100, né, que é a tampa número 6, né, que ela tem um iconostat de 100, é 1 milímetro, né, seria 100, né, o que está marcado na tabela, né. E hoje a gente vai fazer um resumo de tudo aquilo que foi explicado, né? Porque geralmente a gente explica, faz a parte técnica ali de como a gente chegou naquelas medidas e agora as medidas que são usuais, né? As medidas que eu indicaria, né? E colocaria, né? Então, para o carro andar de forma mais adequada, né? Então, hoje a gente vai falar aqui do creme de la creme, né? Vamos falar do, do que seria melhor aqui para a gente usar no nosso carburador, né? Então, começando, uma coisa que eu queria falar. 1.300, 1.500, 1.600, a diferença vai ser pequena. Tem carro que vai precisar de um pouco mais, tem carro que vai precisar de um pouco menos em relação aos giclês, né? Mas na maioria dos casos, o que eu estou indicando aqui, eu já testei e funciona, né? Então, vamos lá. Vamos partindo do Solex 30 Pique, o ventre de 24, sem o econostat. Então, sem o econostat, a gente teria que usar com aquela tampa sem esse econostat, né? Sem esse tubinho aqui, né? Esse aqui é 1 milímetro, ó lá. Sem esse tubinho, né? Aquela tampa que não tem nada, tampa do 1300, às vezes compra o carro, ele vem com essa tampa aí, sendo outro motor, né? Então, o resumo aqui, né? O 30 pique com vento 24 sem econostat, vai ele trabalhar aqui com 13 partes de ar para uma de combustível, que é a relação, a razão de ar combustível para o nosso atual combustível. A gente colocaria um principal 130 e um ar 125, estaria de bom tamanho. Ou um principal 127 e um ar 120, né? Andaria bem com essas duas combinações. Não vou indicar o giclê de lenta, porque a gente vai fazer um vídeo especial falando do giclê de lenta. Um circuito é independente do outro, né? Então, quando a lenta para de trabalhar, o principal entra. Quando o principal ele para de trabalhar, a lenta entra. Então, a gente está falando de principal primeiro. No Solex 30 Pique, que é aquele que tem o ventre de 22,5, geralmente ele vem com econostat, mas vamos supor que não tenha o econostat, a gente usaria um principal 120 e um ar 110. 110 é difícil de achar. Mercado Livre acho que tem, mas é muito difícil de achar esse ar. Então, seria também utilizável aqui um principal 125 e um ar 120. E aqui ficaria um pouco mais rico do que o de cima aqui, mas também funciona sem o econostat. Aí partindo pro pique, pro 30 pique com o econostat 50, né? Aquela nossa tampa de número 8, né? A tampa do pique S, né? A gente já usaria aqui o principal 125 para 14 partes de ar para uma de combustível. Usaríamos o ar 120 que tem para vender, isso aqui é o ar do pique S, e o econostat 50. Aí a gente, quando o econostat entrasse a trabalhar, a gente teria aqui 11.8 para 1. Seria um pouquinho, levemente pobre em relação ao 0,8, né, da razão, mas não pobre a ponto de como se fosse um carburador sem econostat. Também poderíamos usar aqui, ó, o principal 127,5 e enriquecer um pouco a média. O ar 125 com o econostat 50 estaria na mesma relação do de cima. Eu mudei o ar aqui para empobrecer a alta, mas eu também aumentei um pouco o giclê principal, que
compensou a alta, mas está um pouco rico em média. Então os dois dariam certo. No pique S, com a tampa original, eu usaria o principal 120, já usei, o ar 120 e o econostato 50 aqui. Ou o principal, que é essa que eu estou usando atualmente. Esse aqui é o que eu estou usando atualmente, né? O principal 117,5, que nos dá aqui 14 para 1, o ar 120 e o econostato 50. Aqui, para ficar legal, eu tive que colocar o ar aqui 110. Só que é difícil de eu achar. Então, quem tem o ar 110, aqui ficaria bom o ar 110. Mas isso aqui é a original. Então, os giclês originais, né? Ele vai suprir o que a gente tem de combustível hoje. Ele não vai deixar faltar em alta, né? Então, ó, aqui, ó, tem o consumo aqui que eu fiz aqui, né? Nessa última aqui, ó lá, 117,5, 120, e com ele, essa que eu passei para vocês agora aqui, com o econostato 50, ó, 9,4 km por litro, né? E com o 120 no principal, que é aquela que eu passei logo acima aqui, né? Que é essa daqui, ó, 120, 120 e 50 no econostato. É aqui, ó, 120, 120, 50 no econostato, ó, deu uma média de 12,5, ó, uma aqui deu 9,25, a outra deu 9, aqui, ó, a outra deu 9 aqui também. Então, funciona muito bem, né? Aí o nosso pique aqui com o econostato 60. Essa aqui é a melhor tampa de todas. Se fosse para escolher uma tampa para comprar, vocês escolhem a tampa 60. Ela tem a numeração 4. Então aqui, ó, onde essa aqui é 6, ela tem um 4 aqui, que é a tampa onde eu furo aqui dentro é 60. Essa é a tampa que mais consegue fazer combinações, tanto no pique quanto no pique S, né? Então no pique aqui, ó, com a tampa 60, a gente pode colocar o principal 125, vai dar 14 para 1 nas médias. Pode colocar o ar 120 com o econostato 60, vai dar 11,3, fica bom. A gente pode colocar aqui o principal 127,5, vai trabalhar na razão, né, que a gente precisa hoje. Pode colocar o ar 125 com o econostato 60, que também vamos continuar com a mesma proporção aqui, ó, em alta. A gente pode colocar aqui o principal 127,5, trabalhar na razão certa aqui em médias. Colocar o ar 130 com econostato 60 e vai empobrecer um pouquinho a alta, mas ainda está levemente rico aqui, ó, ainda está dentro. A gente pode pôr, ó, o principal 127,5, vai trabalhar na razão correta. Pode pôr o ar 135 e o econostato 60. A gente vai ter aqui, ó, a proporção de 12 para 1, que é a proporção de fábrica aqui, ó, do pique S, né? Então, a gente ainda tem a proporção dentro aqui, ó, com 127,5 no principal e o ar 135, né? Então, a tampa 60 é uma das tampas que mais a gente tem aqui, vamos falar, as combinações que ficam boas, né? E eu tenho essa tampa, depois mais para frente a gente vai testar. Que a maioria dos meus consumos foram com a tampa 80, né? Quando eu estava usando o pique, né? Aí com o pique S aqui, com a tampa 60, também a gente consegue 3 combinações boas aqui, ó. A gente consegue aqui, ó, o principal 117,5, que vai dar 14 para 1, colocar o ar original 120 e o econostato 60, ó, dá 11,5 para 1, que seria o ideal. Então, enquanto aqui, de forma original, eu fico com ele um pouco mais pobre, aqui com a tampa um pouco maior aqui, ó, eu consigo uma razão melhor aqui em alta. A gente pode colocar o principal 120, que é o ideal para hoje, no nosso combustível, para trabalhar dentro da razão. A gente pode colocar o ar 120 e a tampa 60, ó,
11.2, um pouquinho mais rico do que o cálculo, mas ainda ideal. A gente pode colocar também aqui, ó, o principal 120, 13.3 para 1. Pode colocar o ar 125 e o econostat 60, que vai dar 11,5 para 1, que também é ideal. Então a tampa 60, se for para escolher um econostat para um 1300, um 1500, que seja um 1600, a tampa original, é óbvio, né? A tampa 60 é uma das tampas que mais tem combinações, né? E eles usavam a tampa 75, né? Que é a próxima, né? Para os 1500, para os 1600, que saiu os primeiros da Brasília, né? E a tampa 60 é que mais dá combinação hoje, né? Aí, o nosso pique aqui é 30 com a tampa 75, que é a tampa original do 1500, né? Que é a tampa de número... A 75 é a tampa de número 2. Então, a gente pode colocar aqui, com essa tampa aqui, a gente pode colocar o principal 125, dá 14 para 1. Pode colocar o ar 135 e o econostat 75, vai dar 11.3, seria o ideal. Então aqui, nessa combinação do econostat 75 aqui, ó, para usar, ele vai usar muito o ar 135. Então, para quem tem o ar 135 na flauta, a tampa 75 seria ideal, né? O principal aqui, ó, 127,5, para 13.3 para 1 aqui, que seria a razão ideal hoje. O ar 135 e o econostat 75, ó, vai ficar no limite para rico, mas ainda fica bom, ó, 10.7 para 1. E também dá para usar o principal 125, fica as médias levemente pobre, o ar 130 e o econostat 75, que vai dar 10.7 para 1. Dá a mesma coisa de cima aqui, porque eu reduzi o principal, mas eu reduzi o ar aqui também, né? Então, essa aqui eu tenho consumo, porque eu usava a tampa 80, eu tinha uma tampa 75, que eu fui limpar ela, e ela acabou abrindo para 80, né? Então eu tenho consumo disso daqui, deixa eu achar aqui, e para mostrar para vocês aqui, dessa combinação do 135 do ar. Vamos ver aqui. Aqui, ó, os consumos para essa combinação, esses daqui são um consumo bem antigo, antes de usar aquela caixinha da ignição eletrônica do Danilo, né? Então aqui eu tinha, ó, 125, 135 e o econostat 80 com a esfera, né? Então ele ia demorar um pouquinho mais para entrar. Eu tinha um consumo aqui de 8.2, depois eu parei de usar o 135 aqui, abaixei para o 125, com o econostat 80, com a esfera, eu conseguia consumo de 8,5, 8.2, 8.40 com o 125, que enriquecia um pouco mais, né? Então tem vídeo desses consumos lá bem antigo no canal, né? Vídeo de consumo bem antigo, lá consumo 1, consumo 2, que a gente foi tirando, né? Então, ó, esses consumos aqui, a maioria deles, ó, é tudo com econostat 80, que praticamente é o 75, né? Então, ele é 8.9, 8.8, consumos assim razoavelmente bons, né? A tampa 80 com o pique S eu nunca testei, mas a gente poderia aqui, ó, usar a tampa 80, aliás, a tampa 75, né? Com o pique S a gente podia usar 117,5, que ia dar 14 para 1, o ar teria que aumentar para 135 para usar o econostat 75. Então, para o pique S, ele é um pouco grande, esse econostat. Devido ao venturi ser pequeno, a velocidade do ar é muito alta. Então, você não precisa usar um econostat tão grande assim. Geralmente, quanto maior o venturi, maior você vai colocando
principal, giclete lenta, econostat. Então, com os ventures pequenos, você não precisa usar muito grande, né? Então, aqui também conseguiria usar aqui 120 no principal, no ar 135 e econostat 75 no PIC-S. E aqui com a tampa 85 ou 80, é uma tampa difícil de achar, mas eu coloquei como 80 aqui porque dá pouca diferença. E caso às vezes tenha uma 75 que está entupida e a pessoa foi lá e desentupiu e aumentou para 80, que 5 centésimos é muito fácil de você aumentar esse furo, até com um araminho, se você for desentupir lá e entrar meio justo, ele abre o furo, né? Então, com a tampa 85 ou 80, a gente poderia usar aqui, ó, principal 125, o ar 135 e o econostato 85 aqui. Estaria ideal. O principal 127,5 também dá certo, o ar 135 e o econostat 85 também fica bom, ó. Daria 10 para 1. Eu acho que eu não tenho consumo com 127,5. Eu tenho consumo aqui com 127,5, só que com o ar 125. Então eu tive 7,4, na outra aqui, ó, eu tive 8,8. E aqui dificilmente o econostat estava trabalhando, porque os limites que eu ando, ele dificilmente ele entra a trabalhar, né? Então, com 127 no principal aqui dá para ter uma ideia, 8,8, 8,9, né? Então, também pode ser usado sem problema. Agora, o PIC-S, com econostat 85 ou 80, ele fica um pouco grande para o PIC-S. Mesma coisa do 75, né? Então, para a gente usar aqui, ó, o econostat 85 no PIC-S, a gente tem aqui o principal 117,5, o ar 135 e o econostat 85. Ó, como ele fica rico aqui, ó, fica no limite, né? Aí, para a gente empobrecer um pouco essa alta, a gente tem que aumentar o ar, né? Então, a gente ia colocar aqui principal 117,5, o ar 145 e o econostat 85 para ficar ideal, né? Pobre em médias e levemente rico aí, né? Um pouquinho rico aí no limite em alta, né? Então, PIC-S com econostat acima de 75 aí já é um problema, né? Aqui, né, agora o que foi o autor do vídeo passado aí, né, o PIC, né, com econostat 100, que é o que estão vendendo atualmente, né. Esse carburador aqui, esse tipo de econostat aqui, seria útil num carro, num motor 1600, num motor que está usando uma taxa de compressão um pouco mais alta, que ele precisa dar uma refrescada lá na câmara de combustão, com o combustível, né? Motor de Kombi, Variant é difícil de você ver ela com um carburador só, porque motor plano, né? Motor plano geralmente são 2 carburadores. Então, Zé do Caixão, vamos falar assim, uma Kombi, carros pesados, né? Que precisem de uma quantidade acima de combustível, né? Então, o que a gente pode usar aqui? Principal 120 fora de cogitação, não tem como usar. Fica pobre, fica um buraco. Eles mandam com 120 como original e às vezes a pessoa tem que usar ali por 6 meses para não perder a garantia do carburador, mas o carro fica pobre, não tem como. Então o principal aqui no mínimo 125, que vai dar 14 para 1. O ar 145 e o econostat 100 daria 9,8 para 1, ó, rico, ó, com um ar grande. Ó. O principal aqui 125, com o ar 150 e o econostat 100. Ainda está mais ou menos rico aqui. Ó. Então, se a gente colocasse aqui o 135, ele ia ficar aqui mais rico ainda. Foi o que a gente viu no vídeo passado, né? Vou até achar aqui. Aqui, ó, eu achei. Então, com o principal 125, as médias ficam legais. E com o econostat 100, ele ia enriquecer bastante, ó, 9,26 com
o ar 125. Para vocês terem uma ideia, a razão ar combustível do álcool é 9:1. Então é praticamente em alta como se estivesse usando o carro só álcool, né? Então, talvez colocando uma esfera aqui, ele vai retardar a entrada do econostat e você ainda consegue trabalhar com isso daqui. Mas aí ele vai ficar um pouco pobre lá por volta das 3.000 RPM, né? Então, o econostat 100, eu acho hoje, é meio fora de cogitação. Até um rapaz comentou num vídeo meu, eu estou querendo fechar o econostat 100 e abrir ele para 60. Cara, se conseguir fica legal. E aqui, né, o nosso Solex 30 PIC-S com o econostat 100, né? É muito grande para o PIC-S, apesar de eu mostrar para vocês no vídeo passado que o 1200 lá fora usou, né? É um carburador semelhante ao 30 PIC-S com econostat 100 e uma esfera ali no canal, né? Então aqui o principal 117,5, que é o mínimo, né, que a gente pode usar. É um ar 145 e econostat 100, para dar 10:1, para ficar com uma mistura rica ali, né? O principal 117,5, o ar 150 e o econostat 100, para dar 10.3:1, que é o nosso limite aí, né? Então aqui a gente ia ter que aumentar bastante, né, o ar, né? Se usasse o ar 135 aqui ia cair para uns 9,5 mais ou menos, né? Então hoje, para gente pegar e procurar uma tampa, um carburador que for usado para comprar, essa tampa aqui, ó, tampa 60, é a tampa que mais tem combinações para se usar, né? A tampa de número 4, né? É a tampa que mais tem combinações. Eu vou falar assim, é a tampa que mais você consegue trabalhar com as médias boas, um ar sem ser muito alto, né? E o econostat que ele não é muito grande, né? E esse aqui é o essencial, né? Então esse vídeo é um vídeo aí que não ficou muito curto, mas também não ficou muito longo, né? Então como eu mesmo falei, né? O Declame de la Cleme, né? Isso aqui é o resumo de tudo aquilo que a gente falou, para quem quer pegar e falar assim, eu vou colocar os giclês que o Ricardo indicou, pode, de acordo com a tampa, pode usar isso aqui sem problema nenhum, que o carro vai ficar andando bem e econômico, né? No próximo vídeo aí, não sei se a gente vai falar sobre o circuito, as diferenças aí da dupla carburação para o carburador normal, ou vamos falar de ponto de ignição. Eu acho que a gente vai continuar nesse assunto de carburador, né? E eu vou explicar a diferença para vocês na hora de calcular uma dupla carburação, né? Que a dupla carburação trabalha com o vácuo de 2 cilindros apenas, né? Não dos 4, né? Então, você não tem como pegar e calcular igual, né? Se você colocar um principal aqui, né, que é 125 numa dupla carburação, você vai trabalhar com ele muito pobre, né? E o carburador tem muitos que não tem o tubo pitot, né? A maioria não tem esse tubo pitot. E também a gente tem que aumentar o principal para compensar todas essas diferenças que a dupla carburação tem em relação ao PIC, né? O PIC foi feito para trabalhar sozinho, né? E a dupla foi feito para trabalhar em dupla, né? Então, ela tem algumas diferenças aí, né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Até a semana que vem e até o próximo. Muito obrigado.